Não conheceu ele, né? Sim. Eles colocam o Lattice como se ele fosse um herói injustiçado, e na verdade o Powell, que meio que foi... Ele foi acusado pelo Lattice de ter tungado ele. O Lattice era meio que um hater em muitos aspectos, né? Ele xingava o Einstein, o Eddington, o Gamow, o próprio Powell. O Powell só ajudou o Lattice. O Powell, se não fosse pelo Powell, o Lattice nem seria conhecido. É porque ele participou da equipe, né? Ele participou da equipe dele, né? O Gleb Vatagen pediu pro Powell para dar uma oportunidade pro Lattice, porque o pai do Lattice era banqueiro, né? Era bancário, na verdade, era gerente de um banco, do banco ítalo-francês. E o Gleb Vatagen tinha conta no mesmo banco. E aí ele pediu, falou, meu filho gosta de matemática e tal, gostaria que ajudasse meu filho. Primeiro ele levou para a USP, ele fez o curso de física, e depois ele pediu para o Powell para dar uma oportunidade para o Lattice. Aí o Powell chamou o Lattice para lá e tal. A maneira como é apresentado isso geralmente, a própria Gabriela Balha teve que escrever uma matéria sobre o Lattice, que ela escreveu uma matéria super interessante sobre isso. Ela coloca como se o Powell tivesse eu não li, não. convidado o Lattice, como se o Lattice fosse um fenômeno. O Lattice era estudante, ele tinha acabado de... Então, a história que eu sei é exatamente essa sua aí. Que o Lattice, ele era um estudante e ele fez parte da equipe dos caras lá que vão descobrir e tal. Tanto que sempre que me perguntam o Lattice, fala assim, galera, ele não é injustiçado, tem que prestar atenção no seguinte, quem era o líder daquele projeto lá não era ele, entendeu? E mesmo que não fosse a questão do líder, porque a contribuição que ele deu, ele telefonou para a Kodak, pediu para que a Kodak adicionasse um pouco mais de bórax nas placas de emulsão nuclear, que o Powell vinha desenvolvendo há mais de 10 anos. O Powell já tinha aprimorado vinha aprimorando aquilo há muito tempo. A Marietta Blau já tinha, há mais de 15 anos, a Marietta Blau já vinha aprimorando aquelas placas. Então, quer dizer, tinha duas pessoas que estavam... Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos só explicar pra galera quem é o que a gente tá falando, né? Quem é o Lattice, né? E contextualizar. Então, o César Lattice é um físico brasileiro e tal, não sei o quê. O que eles estavam resolvendo na época, não sei se todo mundo sabe, explica aí pra galera, era o problema do Meson Pi. No Meson Pi. O que é o Meson Pi? Vamos explicar pro pessoal. Os núcleos atômicos, a gente aprende na escola praticamente que você tem os prótons e nêutrons, né, no núcleo, e os elétrons na eletrosfera. Isso. Só que os prótons são carregados positivamente e os nêutrons são neutros. Se os prótons são carregados positivamente, eles tendem a se afastar, tendem a se repelir, né? Só que como é que você vai ter... Se eles tendem a se repelir, como é que eles podem ficar presos no núcleo, firmes, se eles estão se repelindo pela repulsão colombiana? Eles teriam que se afastar. Então tem que ter alguma outra coisa que mantenha... Que mantém eles ali unidos. O núcleo coeso ali. O que provoca isso? Aí tem várias teorias. Eles tentaram... A gravidade, por exemplo, naquela distância, com a massa que eles têm, é muito pequena para explicar. A eletromagnética seria repulsiva nesse caso. Então, aí o Carl propôs que provavelmente devia existir uma partícula não conhecida que era responsável pela interação entre esses núcleos, esses hadrons, que eles deveriam se manter coesos no núcleo. Depois, em 1936 ou 37, o Anderson descobriu o muon e eles achavam que talvez o muon fosse essa partícula. Só que o muon, ele não interage fortemente, né? Ele é um lepton, né? Eles achavam que era um meson, mas na verdade ele é um meson é constituído por um quark e um antiquark. E um lepton é uma partícula fundamental, né? Um férmion, né? E aí eles concluíram que provavelmente o muon provavelmente não era a partícula responsável. O muon tinha 207 vezes a massa do elétron aproximadamente, e o Yukawa tinha previsto uma partícula com cerca de 200 a 300 vezes, então estava naquele intervalo, acharam que provavelmente poderia ser. Seria ele, né? Isso ficou de 1935, quando o Yukawa propôs, até 1946, eles achavam que o muon era a partícula... Inclusive, quando teve duas indianas, a Biba Chowdhury e a Debendra Bose, que em 1939 a 1944, elas fizeram várias observações, várias detecções do Meson Pi. Tiveram assinaturas nas mesmas placas de emulsão que o Powell usava, né? O Powell usava sem aquela quantidade de boro adicional que o Lattice tinha proposto. O Lattice descobriu, entre aspas, né? A equipe do Powell descobriu em 1947. Na verdade, já tinha sido descoberto desde 1939 até 44. As indianas já tinham detectado, né? Já tinham assinaturas conclusivas. Sim. Só que o problema, como eles ainda estavam naquele período de 1935 até 46, que eles não sabiam que o muon não interagia fortemente, então eles achavam que o muon já tinha a partícula que eles procuravam. Tinha sido descoberta e fim de papo, né? E aí a descoberta das indianas passou batido. Passou. E não conseguiram identificar. Quer dizer, eles identificaram, mas não tiveram mérito nenhum, não foram reconhecidas por isso. Depois ainda teve, em 1946, teve um rapaz nos Estados Unidos
Priest, não me recordo o sobrenome dele, mas acho que era Priest, que ele detectou, em vez de... O Lattes foi em Chacaltá e foi no Pico do Midi. Né? Isso. Mas esse rapaz, ele fez um método mais interessante, porque ele usava aviões. Porque já que os raios cósmicos são muito penetrantes, o avião é transparente para ele. Então ele atravessava, né? A estrutura do avião era detectada pelas placas, pela geleia das placas de emulsão. Então, e a altitude do avião era muito maior. Porque uma das dificuldades que eles tinham, justamente porque ao nível do mar, os raios cósmicos, os chuveiros primários e secundários, eles vão ou por causa da meia-vida ou por causa da absorção. Né? Então, quando chegava na superfície, restavam pouquíssimos raios cósmicos, não era o suficiente para detecção. Então, quanto mais alto, maior a concentração de raios cósmicos. O Chacaltaya fica a 5 mil metros de altitude, mais ou menos. O Pico do Midi, eu não me recordo, acho que mais ou menos a mesma coisa, uns 5 mil a 6 mil metros, né? E com avião você tem voo de 11 mil a 12 mil. Então, o rapaz, um pouco antes do Lattes, um pouco antes da equipe do Powell, fez a detecção também. Então, teve essas duas indianas, que detectaram várias vezes, de 1939 a 1944. Tem os Só que aí ficou passado, porque para eles já tinham descoberto que era o muon lá atrás. Exatamente. Passou. E o cara do avião, aconteceu? Ele detectou, inclusive a própria Maria Tablau, que foi uma das pioneiras nessas placas de emulsão que o Powell usava, ela detectou, ela reconhecia os méritos desse rapaz de 1946 e em nenhum momento ela fez indicação. O Lattes teve 7 indicações para o Prêmio Nobel, mas praticamente todas as indicações, com exceção do Rudzyka. O Rudzyka era um químico que ele não conhecia muito bem o trabalho que o Lattes fazia. Ele não conhecia a parte nem teórica nem experimental, mas ele meio que ficou com pena, porque ele viu que o cara de um país subdesenvolvido, que estava começando com a física no país e tal, e estavam reclamando, porque no Brasil fizeram um estardalhaço na época, fizeram uma publicidade gigante, né? E aí ele meio que falou, ó, poxa, coitado do cara, vou indicar o cara. Então meio que indicou o Lattes. Foi meio assim a indicação. Foi meio assim. O Rudzyka indicou 2 vezes. Só que ele nem compreendia o trabalho do Lattes, o Rudzyka. Ele era da área de química. Né? Ele foi pra ajudar o cara. Tipo assim, ajudar o país a desenvolver e tal. E teve os outros 5 que fizeram indicações, ou eles estavam ligados ao CBPF, ou eles estavam ligados a alguma pessoa, que eram o Marcelo Demy, o Oscar Sala, o Mário Schemberg, o José Leite Lopes, o próprio Lattes, o Gleb Vatagen. Eles estavam ligados socialmente, eles tinham amizade com essas pessoas. Então eles faziam... Inclusive é interessante que eles podiam indicar 2 pessoas. Eles indicavam eles próprios, todos eles indicavam eles próprios. A panela, né? E indicaram também o Lattes. Então essas indicações... E o mais grave que eu acho nessa situação toda é o Lattes colocar o Powell como vilão da história. Porque... Mas isso aí, na época ele falava isso, não? Ele falou depois, né? Isso foi... Ele começou a acusar... O Powell, ele acusou mais ou menos no começo. Inclusive, ele tentou passar a perna no Powell, porque ele mandou o artigo para a Scientific American em 1947. Acho que foi em maio de 1947 que foi publicado. Ele colocou o Dr. César Lattes. Ele não era... Ele não era doutor ainda? Ele nunca chegou a fazer... Ele chegou a ser o doutor honoris causa, né? Posterior. Mas na época ele era um bacharel. Ele colocou o doutor. E ele escreveu o artigo sem autorização do Powell, por conta própria. Colocou o nome dele na frente de todos, o primeiro nome foi o dele. Se você pegar o artigo na Científica América, você verifica que ele colocou dessa maneira, ele colocou o doutor lá e tal. Quer dizer, ele tentou passar a perna no Powell e acusou o Powell de tentar passar a perna nele. Então tem um monte de complicações. E não só ele, teve várias pessoas. E não é só no Brasil, na época também, em Berkeley, quando ele foi para Berkeley trabalhar com a Jane Gardner, era muito... Porque ele estava na época meio que um boom da bomba mesônica. Eles achavam que ia ter uma bomba mesônica, que tinha bomba atômica, que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então estava naquele... Qual que ia ser a próxima, né? Qual que ia ser a próxima grande arma aí, né? Se eles falassem que ia ter uma coisa militar, eles ganhavam muito mais verba do governo do que alguma coisa científica. Porque essa aplicação militar era grana infinita. Pois é, então nos Estados Unidos, eles levaram para esse lado de bomba mesônica. No Brasil eles tentaram, inclusive, eles usaram muito o César Lattes para conseguir recursos do governo, né? Porque... sim, aí aproveita o nome dele, né? Aproveitou a fama, né? E aí tem, enfim, é uma história. Tem um vídeo que eu fiz umas 5 horas analisando essa questão do César Lattes, tentando colocar mais ou menos os pingos nos is, porque quando eu era criança, adolescente, os livros do Asimov, artigos de revistas brasileiras sobre ciência, o César Lattes era apresentado como um herói injustiçado. Inclusive teve uma lenda de uma carta que o Bohr teria deixado para abrir 50 anos depois que ele morresse. Você lembra dessa história? Já vi. Que 2012 completou os 50 anos, abriram, nem existia essa carta. Nem existia. Quer dizer, o plano deles era, bom, quando eles descobrirem isso aqui, a gente ou já vai estar morto, ou a gente já vai estar rico com esse negócio. Ninguém vai nem lembrar da gente mais nessa história. Só que não, todo mundo quando abriram, uma das coisas que foram ver, precisamente se existia essa carta. O que nem se existia, eles presumiam que existia, queriam ver o conteúdo. Aí verificaram que não tinha. Inclusive, eles mudaram o discurso, porque até 2011, mais ou menos,
eles falavam que o Lattes merecia ter ganho, mas que o Bora explicava o motivo. Quando chegou a data e abriram E não o tinha escaninho nada, né? e não tinha a carta, aí eles mudaram, mas era porque o Paulo era o capitão da equipe, era o chefe da equipe, por isso que, de fato, o motivo burocrático, o motivo, né, foi porque o Paulo era o chefe da equipe. Mas mesmo que ele não fosse com relação aos méritos, o que o Lattes fez no fim das contas? Quando ele foi chamado para trabalhar para o Paulo, ele era um assistente do Paulo, ele fazia só a calibração das placas de emulsão. Porque essas placas eles não tinham uma distribuição homogênea das partículas de boro. Eles meio que, como se faz um panetone, né? Você joga umas passas lá, mistura mais ou menos. Então, eles não tinham computador, por exemplo, na época era muito primitivo. Claro. Né? Na época do ENI, aquelas coisas. Então, para você calcular o tempo de vida, o tempo que a partícula atravessou a placa, contava o número de grãos. Só que os grãos não ficavam em espaços regulares. E as trajetórias não eram lineares, eles faziam aquela assinatura, né, espiralada e tal. Então, para contar os grãos de prata, os grãos sim. Para poder davam... detectar realmente, né, que a partícula passou por ali, né? Para tentar estimar a massa, a carga, porque as propriedades estavam associadas à trajetória que ele ia descrever, né? Por exemplo, os nêutrons passavam, os nêutrons, eles se não tivesse muito boro, o nêutron não era detectado, né? O nêutron, porque ele não interagia com as paredes, já através de rastros laterais, né? Mas enfim, essas partículas eles precisavam para isso. Eu não lembro qual parte que eu estava falando que eu cheguei nisso. Já me perdi. Não, é porque o lance que é o verdadeiro trabalho dele na equipe, né? Então, o trabalho dele era calibrar a placa de boro, né? Recebia um lote, geralmente as placas do mesmo lote eram parecidas, a distribuição a homogeneidade era parecida. Então ele pegava umas 2, 3 do lote, colocava, né, para receber nêutrons, prótons com uma energia previamente conhecida. Via ali como que era a marca, e aí ele calibrava. Sabia. Exatamente, aí deixava a assinatura, ele calibrava. Então o trabalho do Lattes nem era de detecção de partículas, aquilo era um trabalho meio que de vanguarda na época, né? O Lattes fazia um trabalho até menor. Ele que por conta dele telefonou para Kodak, etc, pediu para adicionar. E aquilo não foi impactante, até que não copiaram aquilo depois. Tem um livro que fala sobre as detecções de câmeras de bolhas, câmeras de Wilson e as placas de emulsão nos anos 40 e 50. E o Lattes, ele é apresentado meio assim como um personagem assim folclórico, né? Assim, meio que tentando conseguir uma projeção e tal, uma coisa meio... Então, no fim das contas... na verdade é isso, pessoal. Ele trabalhava na equipe e fazia um trabalho ali de pegar as placas. Para quem não... Porque o pessoal não tá entendendo nada. É o seguinte, cara. Para você detectar essas partículas aí, na época não tinha detector igual a gente tem hoje, nada disso. Então você fazia uma placa com esse elemento aí chamado boro e fazia aquele negócio. Aí você pegava essa placa e ia com ela lá para cima. Quanto mais alto, melhor. Num avião, teve a galera que fazia em balão também, né? Sim. Porque o que é o seguinte? Chegam os raios cósmicos, raios de alta energia que vêm do universo. Quando eles chegam na atmosfera, eles criam um chuveiro, né? Que a gente fala, né? Isso, chuveiro cósmico. Primário, secundário. Bom, aí ele solta as partículas. E quanto mais alto você tá, você pega ele logo que essas partículas são criadas. Se você faz isso aqui perto do nível do mar, essa distância dele vindo dali até aqui tem vários problemas, absorção e tal, e você não detecta. Então você teria que ir com essa placa lá pro alto. Então o pessoal levava em balão, o pessoal levava em avião, subia nesses observatórios aí. E qual que era o trabalho do Lattes no final das contas? Era preparar isso e tentar, obviamente, preparar da melhor forma possível. Aí num dia lá ele falou, cara, liga lá pra quem não sabe o que é Kodak, porque a galera não faz nem ideia do que é. Antigamente existia um filme, máquina não era digital. E uma das maiores empresas do mundo que fazia o tal do filme é a chamada Kodak. Então, e por quê, né? Porque esse filme aí também nada mais é do que emulsão, né? Então a Kodak ela era craque nisso aí. E aí o que foi assim de grande coisa que o Lattes fez? É isso aí, cara. Cara, taca mais boro aí porque vai ficar mais fácil pra gente detectar. E teve outra coisa, quando ele foi trabalhar com o Gardner, depois ele foi para Berkeley, né? Ele fez a detecção. Sim, Ele fez a detecção junto com o Powell. Mas é porque o lance dele é o que fala é a detecção, né? Sim, mas ele foi as duas vezes, foi detectado em Berkeley também. Inclusive, eles achavam que o Gardner, se ele não tivesse morrido, porque ele foi contaminado por berilhose, né? Ele trabalhou no projeto Manhattan e acabou morrendo, acho que com 37 anos, se não me engano, morreu muito jovem. E eles não estavam... Teve um trecho, por exemplo, que a Gabriela Baila, ela comenta que eles estavam há meses tentando... Isso não é só ela que fala, tipo, várias fontes repetem isso. Que eles estavam há meses tentando detectar em Berkeley, não estavam conseguindo. O Lattes chegou lá, em uma semana ele conseguiu detectar e tal. É verdade, mas é uma verdade assim. Qual era o problema que o Gardner estava tendo lá?
O Gardner, por estar muito doente, ele não sabia como usar. E aquelas placas eram muito novas, era uma tecnologia de ponta, né? Eles não sabiam como usar direito aquilo. O Gardner estava colocando a placa de maneira inadequada, com a face oposta a que deveria ser colocada no... Como o Lattes já tinha trabalhado lá no outro, ele sabia como ele sabia como colocar. Entendi. Então, quer dizer, ele só virou a placa... Só põe do jeito certo. Lado, sim, como se fosse colocar um DVD do lado errado para fazer a leitura. Ele trocou a placa. Ele trouxe a experiência da outra equipe que ele trabalhou, né? O Mário Schember, que acho que fez trabalhos mais expressivos. O Mário Schember foi realmente um cientista assim, muito expressivo da evolução estelar, né? Foi um trabalho semelhante ao do... Eu ia falar Chandrasekhar, mas não é o Chandrasekhar, aquele outro rapaz da evolução estelar. Não me recordo o nome dele. É um indiano, né? Da evolução... Tá. E o Leite Lopes fez um trabalho do Bóson Z0, né? Eu acho que fizeram trabalhos mais... Assim, o do Lattes, analisando objetivamente os fatos, o que o Lattes fez de contribuição real foi essa parte só de pedir para mudar o boro, né? E a parte das placas, que ele só virou a placa. Uma parte bem experimental da parada, né? Vamos dizer assim, né? E não é só experimental, é uma coisa assim, tipo, você tem um avô que o seu avô não sabe colocar o DVD na posição certa dentro do leitor de DVD. Você chega lá pro seu avô e fala, olha, não é assim que coloca. Esse foi a contribuição do Lattes. E no caso do boro, é tipo assim, você passa batom, você sabe que colocar mais chumbo, você fixa melhor o batom. Era um processo que já era conhecido. Entendi. Né? Ele pediu para adicionar. Tanto é que não passaram a adicionar mais. Depois que foi feita a detecção, não passaram a adotar um padrão de... Se houvesse realmente um avanço promovido pelo Lattes, todos passariam. Né? O reconhecimento do Lattes é principalmente no Brasil. Vai ser que os artigos publicados em inglês sobre o Lattes são de brasileiros. Não tem artigos... O Lattes ele é citado muito pouco fora do Brasil por pessoas fora do Brasil. Inclusive, em parte, pelas ofensas que ele fez ao Powell. Né? Eu só tomei conhecimento, porque o que eu acreditava era justamente porque eu lia, já citei o Asimov, outras pessoas que escreviam sobre, ou história da ciência, sobre ciência de um modo geral, e citavam um pouco o Lattes de uma maneira como se ele fosse um herói injustiçado. Eu só descobri que não era bem assim quando eu passei vergonha que um amigo que tinha trabalhado junto com o Lattes, tinha trabalhado junto com o Powell, ele era da Universidade de Oxford, mas ele tinha trabalhado também em Cambridge e também em Bristol. O Lattes foi em Bristol, né? Depois foi em Berkeley. E ele conheceu tanto o Lattes quanto o Powell. E algumas pessoas, a Marietta Kurz, por exemplo, que era da equipe do Powell. Conheceu a galera da equipe ali. O Occhialini também. Então, eu tava conversando e tal, ele tava falando que no Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel e tal. Eu falei, não, tem o Lattes, que ele merecia ganhar 2. Aí ele, tipo, colocou meu comentário, tipo, LOL, né? Que eles não tem o KKK, mas o LOL é equivalente ao nosso KKK. Isso aí. Eu falei assim, mas qual a graça? Ele merecia, eu acho que ele pode não ter ganho e tal. Aí ele começou a conversar a respeito. Aí eu colocava as informações que eu tinha e ele colocava os dados que ele tinha. Aí eu falei, acho que esse cara tá querendo desmerecer o Lattes, né? E comecei a ficar lá batendo papo com o cara e tal. Aí no final, depois eu fui pesquisar no próprio site da USP, tem as cartas trocadas. Isso aí. Entre o Lattes e a Fundação Rockefeller, o Lattes e o Vatagem, o Lattes e o próprio Powell, o Vatagem e o Powell, todos eles trocando entre si. E pelas correspondências, tem umas que são manuscritas, inclusive, com as próprias letras do cara. Falei, caramba, o cara tinha razão. O Lattes tem um exagero gigantesco. Tem. Que tentaram transformar... E depois ali pro final da vida que ele ficou aí com essa coisa, saiu xingando um monte de gente e tal, não sei o Einstein ele começou a xingar no final, mas o Powell desde o começo ele foi ingrato. Ele foi ingrato com o Powell desde o começo. O Powell deu uma oportunidade pra ele e ele saiu... É porque ele realmente pensou durante muito tempo que ele tava sendo injustiçado e ele que tinha que ter ganho, né? Eu acho que não, acho que era tudo meio que era vamos falar assim, aquilo. Eu acho que não é que eu falei errado, não é que ele pensou nisso. Eu acho que ele falou, eu vou levar essa narrativa lá pra galera, entendeu? Pra conseguir verba do governo. Como o pessoal aqui nunca vai saber o que eu tava fazendo, que eu tava pegando boro, sei lá onde, enfiando não sei aonde, cara, eles nunca vão atrás disso. Eu vou chegar com essa narrativa lá e os caras vão pensar que, cara, era eu que era o cara principal ali. Mas não era, né? Então esse que é o negócio. Então... E aí, no final da vida dele, aí ele ficou muito, muito revoltado. Mas ele, no final da vida, as pessoas meio que descobriram isso? Não, até hoje não. Não descobrem, cara, porque criou esse negócio assim e ninguém... Eu já sabia disso aí do lado fazia tempo, porque eu também tinha entrado, entendeu? Falei, cara, tem que tomar cuidado com essas coisas que vocês falam, cara. Porque não é assim, não. Se você entra lá no site, tem essas cartas, tem essas coisas. Tem que divulgar mais isso daí, você vai chegar. Então, cara, mas o problema é que você começa a divulgar isso, a galera começa a xingar. Ah, não sei o quê, o Lattes foi foda. Os caras da Terra Plana, eles transformaram o Lattes num ícone agora. Você não sei se você não vi não. Vamos falar da Terra Plana.
Aproveitando, deixa eu só falar um negócio Não, pra é por você. quê? Abaixa um pouquinho. Porque o Lattes xinga o Einstein. Ah, é verdade. E aí eles falam que o Einstein era charlatão. Então eles pegam o Lattes como herói porque o Lattes Mas é xingava porque o Einstein. Lattes xingava o Einstein, esses caras, por outros motivos. É, por outros motivos. É que os caras não falam os motivos. O Lattes não defendia que a Terra era plana, o Lattes não... Né? Não, é porque os caras não sabem o motivo que eles xingavam. E aí eles falam isso. E o lance do Lattes era esse aí, cara. Ele se dizia injustiçado, mas eu nunca, cara, eu já arrumei confusão por causa disso aí, porque eu falo, cara, ele não foi injustiçado, galera. Não é assim, entendeu? Cara, ele era o cara ali da equipe, tinha não sei quantos, entendeu? Então, quer dizer assim, se ele reivindicasse o prêmio Nobel, qualquer outro ali da equipe, até que estivesse fazendo um trabalho até mais importante que o dele... A Marietta Kurz, ela foi a mulher que usava o microscópio... Mas aí pra mulher naquela época ali ia ser difícil, né? Exatamente. Ia ser bem complicado. Tanto é que a Marietta Blau, que foi a que... Não foi, quem criou foi o Sueikit, né, no final do século XIX. Mas a Marietta Blau foi a que promoveu os principais avanços das placas de emulsão, e ela trabalhava sem salário, ela não tinha nem bolsa... E depois que ela concluiu o doutorado, ela ficou sem salário. As contribuições da Marietta Blau eram do mesmo nível, mais ou menos, do Powell. Assim, ela merecia tanto o Nobel quanto o Powell. E aquelas indianas mereciam mais ainda, porque elas descobriram muito antes, né? E elas só não identificaram porque elas pressupunham que já tinha sido descoberto, já que o Anderson tinha interpretado o muon como se o muon fosse o pion. Então... Sim. Mas aí, essa história do Lattes é muito legal para quem quiser ler e estudar, que você vai ver duas coisas muito importantes que acontecem na ciência até hoje. Uma delas são essas panelas que tem. A politicagem, né? Politicagem e tal, e é assim até hoje, não tem como. E a outra, cara, é o que eu sempre falo, é o filho da mãe do ego do cientista, cara. O cientista é um bicho que tem o ego mais inflado do que qualquer um. Eu converso com comediantes, os comediantes falam, não, o comediante, eu falei, não é, cara, não chega nem perto do cientista. E é isso aí, entendeu? O cara vai lá, ele fala, ah, não, eu ensinei o cara como virar placa. Pô, eu sou injustiçado, cara, do prêmio Nobel. Assim, meu amigo. Eu acho que o ego do cara, por exemplo, o Newton tinha o ego gigante, mas ele produzia de fato. O Einstein também mas todos eles, né, se você pegar na história mesmo, todos eles tinham um ego pelo muito... menos eles produziam. Pelo menos tipo sim. assim, você tem o Bruce Lee, tinha o ego grande, mas o Bruce Lee lutava de fato. Então, só que tá, o Lattes ele não tinha, ele tinha um ego grande, mas só que ele não tinha produção que acompanhasse. Então era mais complicado. Esse que é o lance.